Bom dia! E aí, gente, vocês estão com calor? Como é que tá aí na sua cidade? Se você tá escutando esse podcast de manhã, já tá quente, né? Provavelmente. Claro, também tem a época do ano, enfim. Só que eu tô um pouco assustada, porque eu moro no interior de Goiás. Acho que eu não comentei com vocês isso, mas só vocês que escutam o podcast que vão saber. Tô morando agora no interior de Goiás, porque eu sempre sou nômade, né? Eu sempre tive a vontade de conhecer outros lugares. Então, morei no Mato Grosso, morei em Minas, morei em São Paulo. E aqui mais perto da minha família, porque eu sou goiana, a gente tem uma fazenda e eu tô assustada, assim, porque aqui é particularmente voltado para o gado, né? Mas 7 horas da noite tá 30 graus Celsius. E assim, se a gente chega em qualquer produtor, a gente sabe que a primeira pergunta é: e aí? Vai chover? E a previsão, como é que tá? Principalmente agora nesse plantio da soja, né? Então eu quis trazer esse episódio de biológicos e o clima do futuro, porque os biológicos, eles podem auxiliar a gente pensando em planta e produtividade no futuro. Obviamente que o biológico não é o salvador da pátria, né? Ele não é o salvador de todos os milagres, mas a gente pode utilizar o biológico para tentar mitigar, né? Ou seja, tentar deixar um pouco menos pior essa situação do clima. Eles podem ser nossos aliados. E é isso que esse episódio hoje vai tratar. Se você é novo aqui, eu me chamo Isabela Tavares, sou biotecnologista e entomologista. E esse é o podcast que a gente tenta descomplicar o mundo dos biológicos. E durante todo esse tempo que eu trabalho com produtos biológicos, acho que 90% das visitas que eu já fiz, todas elas entram em clima. Entram em chuva, entram em previsibilidade do clima. E assim, pessoal, vocês sabem, né? A tendência para o futuro é aumentar a temperatura e reduzir a umidade. Então, assim, a ideia não é trazer para vocês os problemas, e sim as soluções. O que a gente pode fazer para reduzir esses efeitos, principalmente pensando na planta e, consequentemente, na produtividade. Se você ainda não me segue no Instagram, @bioagrotech.podcast, vai lá, veja os cortes do podcast, os mapas mentais, que são os resumos da semana. Toda segunda eu posto um vídeo novo, alguns de dicas. Inclusive, deixa aqui nos comentários do Spotify se vocês querem alguma coisa diferente, algum vídeo diferente. Eu selecionei os vídeos das próximas semanas, pensando principalmente para esse momento, né, da soja. Então, um exemplo, a gente vai falar sobre mistura de produtos biológicos em si, vamos falar de quando o biológico dá errado, porque eu acho que são temas pouco a gente vê falar, né? Então eu quero trazer isso para vocês de uma forma didática e descomplicada. Compartilha já com aquele produtor, né, com aquele consultor, com aquele agrônomo, tá sempre conversando com você sobre o clima e que não pode utilizar biológico nesse período de seca. Inclusive a gente tem um vídeo lá no perfil falando sobre isso e que vai ser muito bom ele entender como realmente funciona. Eu queria começar aqui com um tema meio polêmico, mas que a gente pode conversar e entender melhor juntos. Tá bom? A fixação biológica de nitrogênio é uma das campeãs de redução de emissões de gases do efeito estufa. Mas por quê, né? Quando a gente usa Bradyrhizobium japônico, Bradyrhizobium eucane na soja, provavelmente você que está escutando esse episódio pode utilizar na fazenda, né? Já deve utilizar, na verdade, porque essas bactérias, elas utilizam o nitrogênio direto do ar para poder introduzir ali na planta, né? Para poder ajudar a planta. Inclusive, a gente já tem um episódio sobre isso, é o terceiro episódio, se eu não estou enganada. Então vai lá, escuta para você entender melhor, se você não conhece. Mas a Embrapa Agrobiologia, ela comprovou que utilizar bactérias fixadoras de nitrogênio pode reduzir até a metade da dose de fertilizantes nitrogenados que é necessário. Só que aqui eu coloco um parênteses, porque a gente sabe que no campo é um pouco diferente. A gente tem que entender o tipo de solo, a gente tem que entender a planta que está ali. Não é só retirar essa quantidade de nitrogênio e colocar o biológico que vai ser tudo perfeito, lindo e maravilhoso. Não é assim. Acho que tem que existir um estudo de cada caso. Mas enfim, tendo um caso ideal, entendendo que pode ser feita essa modificação, sabe o que pode significar para o futuro? Menos emissão de óxido nitroso, que é o N2O. É um gás de efeito estufa que é 300 vezes mais potente do que o CO2. Então, obviamente, sentando, né, com cada produtor, com cada consultor, entendendo cada fazenda, como que a gente poderia fazer isso, porque não dá para fazer isso de uma vez. A gente vai reduzindo aos poucos, conforme as safras. Mas assim, essa é
essa bactéria em si, que é tão barata, que a gente também fala isso no episódio, ela pode auxiliar muito nessa redução. Esse podcast também tem uma das suas características deixar você com a pulga atrás da orelha, então tá aí, pesquise também sobre. Escuta o episódio, vai lá no Instagram, dá uma olhadinha no post. Ah, pessoal, inclusive agora nós temos YouTube e Facebook. Tá bom? Eu sei que geralmente os produtores não usam muito o Instagram, só, né, os novos aí da nova geração. Então, nós temos o YouTube e o Instagram e sempre que precisar, vai lá, escreve pra gente, tira sua dúvida, porque esses são canais de comunicação em que realmente é pra gente estar mais próximo e eu vou estar aqui pra entender, pra conversar com cada um de vocês. Esse também é o intuito do podcast, de estar mais próxima de vocês do campo. Mas não é só Brad Rhizobium que pode auxiliar. Azospirillum brasilense em milho e arroz tem várias pesquisas que eles promovem essa fixação de nitrogênio e podem ajudar a reduzir os custos e as emissões ao longo do tempo. Um micro-organismo chamado Herbaspirillum seropédica. Na cana-de-açúcar, já foi feito alguns experimentos no Rio de Janeiro que mostraram o aumento da fixação sem o aumento do fertilizante químico. Então, menos fertilizante sintético significa menos energia gasta na fabricação e menos emissão no campo. Entenderam a lógica? Só para vocês terem uma noção, a produção de fertilizante nitrogenado sintético consome muita energia fóssil. Cada tonelada produzida, ela emite mais ou menos 3 toneladas de CO2 equivalente. Na soja brasileira, que ocupa aí mais de 40 milhões de hectares, a fixação biológica de nitrogênio pode economizar o equivalente a bilhões de reais em fertilizante por ano e também milhões de toneladas de CO2, né, dióxido de carbono, que deixa de ser emitido. Inclusive, as FBN, né, as bactérias fixadoras de nitrogênio, foram incluídas oficialmente no Plano ABC, que é um plano de agricultura de baixo carbono do governo federal, para justamente auxiliar a mitigar essas mudanças climáticas, né? Agora vamos falar de adaptação. O clima ali realmente está ficando mais extremo, como a gente já comentou no início do episódio, secas mais longas, chuvas mais concentradas. E como é que os biológicos podem ajudar nisso? O Trichoderma harzianum e o Trichoderma asperellum, né, o Trichoderma coningiopsis também, que é utilizado, eles não só protegem contra as doenças, eles também ajudam a melhorar a estrutura do solo. Raízes mais ramificadas, elas conseguem explorar maior volume de solo e buscar mais água. Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefacens, eles produzem substâncias que induzem a tolerância ao estresse também. O que é muito conhecido é o Bacillus aribatae. E é como se eles preparassem a planta para aguentar realmente esse clima. Só para relembrar vocês, as plantas têm basicamente 2 tipos de metabólitos que são produzidos. Os metabólitos primários, que é justamente para conseguir resistir às secas, fotossíntese, é do metabolismo basal da planta. E o metabolismo secundário é para lidar com fatores externos, principalmente pragas, doenças. Então, essas bactérias, elas conseguem auxiliar nesses 2 tipos de metabolismo. Então, por isso que são tão interessantes a utilização. E nós temos episódios específicos de tricoderma, de bacilos. Então, se você ainda não conhece, não entende direito como é feito todo esse processo, vai lá e escuta. E as micorrizas, eu não posso deixar de falar, né? Glomos intrarradices e risofagos claros são fungos que criam uma rede de absorção que aumenta em até 50% a capacidade da planta de pegar água do solo e fósforo também. Em cenário de seca, essas plantas micorrizadas têm uma taxa de sobrevivência muito maior. É literalmente um seguro climático biológico. Olha que interessante. E aqui vai uma verdade que a gente já fala muito nesse podcast. O solo saudável, ele é um solo resiliente. Isso é um fato. Os biológicos, eles melhoram a saúde do solo de várias formas. A Pseudomonas fluorescens, ela aumenta a matéria orgânica do solo. Mais matéria orgânica significa mais retenção de água. Vocês terem uma noção, cada 1% de matéria orgânica retém 20 mil litros de água por hectare. Vocês conseguem entender agora como é importante você utilizar o biológico, mesmo às vezes num período de seca? Porque tem gente ainda que tem a cabeça muito fechada em que, eu não vou utilizar porque vou só gastar dinheiro, mas vamos fazer umas contas aqui.
Vamos pegar o mais básico, que é o Bradyrhizobium ou Azospirillum. Eles custam em média aí, vai sair 10, 15 reais por hectare, juntos. Uma adubação nitrogenada completa custa aí mais ou menos 800, 1.200 reais por hectare. Deixa aqui nos comentários se é mais ou menos isso que você gasta. Então faz as contas. Você vai reduzir a dependência desses insumos que vêm de fora, que geralmente vêm, e os biológicos vão dar uma autonomia para você, para o produtor, enfim. E também para acessar outros mercados. A Europa, por exemplo, ela está cada vez mais exigente com essa pegada de carbono dos alimentos. E a produção com baixa emissão de carbono também vai abrir portas para outros mercados premium, né, que a gente fala. O Brasil ele é líder mundial em uso de biofertilizantes e biodefensivos. Esses dados, inclusive, foram apresentados na COP29. Mas sendo sincera com vocês, os biológicos eles não são a solução mágica que resolve tudo sozinho. Claro que a gente tem desafios, a gente precisa utilizar outros tipos de manejo também juntamente, né, para a gente ter um resultado mais sólido, mais concreto. As mudanças climáticas extremas, elas também afetam os micro-organismos. Se afeta a planta, imagina o micro-organismo. As temperaturas acima de 40 graus matam realmente muitas cepas de Bradyrhizobium, porque eles não têm a estrutura de resistência que é o endósporo, por exemplo, que os bacilos têm, né? Secas prolongadas reduzem a eficiência do fungo no solo. Por isso, as pesquisas têm que continuar. As universidades, a Embrapa, que eu sempre cito aqui, porque é uma empresa brasileira, né, que traz pesquisa pra gente, elas estão em constante desenvolvimento de novas cepas mais tolerantes ao estresse, que auxiliem a planta, novas formulações, porque os biológicos, eles realmente vão funcionar melhor quando estão integrados com outras práticas. Por exemplo, sistema de plantio direto vai proteger o micro-organismo no solo. A rotação de cultura vai diversificar a comunidade microbiana. As plantas de cobertura, elas vão alimentar os micro-organismos benéficos que estão ali, né, de safra em safra. Também é interessante adicionar os biológicos nas plantas de cobertura. Então, eu quero deixar claro para vocês que é um sistema. Não é só utilizar o biológico que você vai ter uma melhora ali na sua planta e pronto. É realmente pensar em todas as práticas que são possíveis para você na fazenda e utilizá-las juntas. Tá, Isabela, e como é que eu posso ver se realmente está tendo resultado? Monitorar. Avaliar a população de micro-organismos do solo. Tem um episódio inteiro aqui que a gente fala de métodos de avaliação de micro-organismos. O BioAS, que é o da Embrapa, que é um dos mais conhecidos. Mas tem a análise de metagenômica também. Análises de concentração de produtos, de nódulos. Acompanhar os indicadores do solo, entende? Porque só assim a gente vai conseguir entender se está funcionando e fazer os ajustes necessários. Mas, na minha opinião, eu sou uma entusiasta desse assunto. Eu acredito que o futuro dos biológicos, pensando na agricultura climática, ela é muito promissora. Tem muitas pesquisas que mostram esses consórcios microbianos, ou seja, mistura de vários micro-organismos que trabalham juntos, podem auxiliar, trazendo mais sinergia para a planta também. Bradyrhizobium, Azospirillum, Tricoderma, bacilos. A biotecnologia em si está trazendo cepas geneticamente melhoradas, mais resistentes a essas mudanças climáticas. Ou seja, a tendência é que os biológicos fiquem mais acessíveis e eficientes também. Então, você que está na ponta é fundamental para essa transição, porque cada hectare tratado com biológico é um passo a mais na direção certa. E na dica da semana, eu também vou trazer uma dica prática. Na verdade, uma ação. Eu quero que vocês façam o seguinte. É que agora, né, tem gente que ainda não plantou, mas aí para o Mato Grosso, acredito que sim. Então, depois de uns 15 dias, até 40 dias de plantio, eu quero que vocês peguem essas plantas de soja, arranquem algumas plantas, né, e retirem os nódulos. O ideal é ter 20 a 30 nódulos por planta, bem distribuídos nas raízes e com a cor mais rosada por dentro, né, que é um sinal que está realmente fixando o nitrogênio e está ativo esse nódulo. Se tiverem poucos nódulos ou nódulos brancos por dentro, uma outra dica que eu dei também no episódio de Azospirillum, esses nódulos precisam estar distribuídos na raiz inteira e não só na raiz principal, ou seja, na pivotante ali, que isso significa que a planta está passando por um estresse. Faz isso, manda foto para mim nos comentários ou ali me posta no Instagram, posta no Facebook,
que eu vou responder todo mundo e tentar ajudar a diagnosticar também. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Comenta aqui como é que tá o clima por aí, o que você espera dos biológicos para o clima do futuro, que a gente vai ajudar a descomplicar junto esse mundo e o futuro do agro também. Tchau, tchau!